Tem uma historinha do Dr. Mindlin, que ele me contou certa vez, que uma vez por mês ele tinha que ir ao Rio de Janeiro retirar uma licença de um órgão do governo federal chamado SUMOC, para que pudesse importar matérias-primas, ferramentas, coisas que precisava para a empresa. E geralmente ele levava um dos seus livros, dessa maravilhosa biblioteca que está aí ao lado, e ficava lendo o dia inteiro. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Propositalmente, ele não era atendido logo. Um dia, o funcionário, o dono do guichê, o guichê já foi uma instituição importante no Brasil, muito mais importante que qualquer outra repartição pública. O dono do guichê, vendo que ele era o último, falou com ele: Dr. Mindlin, o senhor fica aí o dia inteiro porque o senhor quer. É só conversar com a gente que nós damos um jeito. O senhor chega e sai logo. Falou: meu filho, não faça isso. Você não sabe o favor que você está me fazendo, me deixando aqui o dia inteiro sentado esperando para ser atendido. Porque se você me atender logo, eu tenho que voltar logo para São Paulo, vou lá para o meu escritório enfrentar um monte de chateações, de coisas que eu tenho que resolver. Aqui eu venho com o meu livrinho, fico lendo o dia inteiro, tenho um prazer enorme com isso. Por favor, não me passe na frente de ninguém. Bom, eu acho que essa é a diferença entre o empreendedor e o administrador, né? Quer dizer, é coisa de ser culto, capaz e inteligente e não entrar na onda dessa coisa brasileira. Eu tenho 2 palestras para fazer, uma agora, outra mais tarde, e propositalmente vou falar sobre 2 empresários brasileiros que são empresários emblemáticos, eu diria weberianamente típico-ideais e opostos praticamente em todos os sentidos. Um de uma época e outro de outra época, embora eles tenham convivido num certo período da vida, um quando estava terminando a sua trajetória e outro quando estava começando, ou mais ou menos começando, que é Francisco Matarazzo e Roberto Simonsen. Eu sou sociólogo, e eu não sei se isso é uma virtude ou é um defeito, mas numa questão como essa, num tema como esse, o sociólogo tem de ver coisas que os administradores e economistas não consideram importantes. Uma delas é o das condições sociais, do surgimento da competência empresarial num país como o Brasil. A grande questão aqui é uma questão teórica que já foi discutida, e foi discutida por pesquisadores desta universidade, que é a questão da transição de uma sociedade escravista para uma sociedade capitalista. O Brasil é um país tardio na sua transformação em país capitalista, propriamente dito. Nós estávamos na periferia do mundo, eu acho que ainda estamos, e não é natural, digamos, não é uma coisa automática que um país pobre, miserável, periférico, cuja economia é baseada no trabalho escravo, se transforme num país capitalista próspero como ele é hoje. Isso não é natural. E eu também não acho que isso tenha acontecido porque Deus é brasileiro. Eu acho que ele não é brasileiro. E eu acho que ele é argentino. Olha, a Argentina tem um papa, uma rainha, que agora é a rainha da Holanda, se não me engano. Vai ter outra, a rainha da Espanha, a hora que houver a sucessão. Tem 5 prêmios Nobel, nós não temos nenhum. E tem o Messi. Portanto, acho que é melhor a gente começar a pensar criticamente o chamado orgulho nacional. A grande questão, e o caso Matarazzo está no centro dessa questão, é essa passagem. A escravidão não terminou abruptamente, propriamente falando, mas também não foi algo que foi preparado para dar origem a uma sociedade nova baseada no primado do capital
e da lógica propriamente dita do capitalismo. Empresários não nascem da noite para o dia, não dão em árvore, essa coisa toda. Dependem dessas condições surgirem. E dependem de um conjunto de outros fatores. Né? Do ponto de vista teórico, se a gente pensar com Weber, depende até da religião. Né? Ou tem a religião que ajuda, ou não tem a religião que ajuda. Né? No caso brasileiro, eu acho que foi Fernando Henrique Cardoso que, na época que ele estava preparando a tese de doutorado, cujo título é Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, se pôs teoricamente esse problema e apontou algumas saídas interpretativas. A escravidão não acabou porque a princesa Isabel era boazinha. A escravidão também não acabou porque os escravos tenham se rebelado contra ela, que é um mito que está, neste momento, aí circulando, que também não é verdade. A escravidão acabou porque ela era irracional. Né? Ela era irracional. A economia escravista era uma economia baseada, era uma economia mercantil, portanto, baseada numa certa ideia de lucro, e a escravidão era irracional para a ideia da reprodução do capital, só isso. Né? Com a cessação do tráfico negreiro, formalmente, em 1850, eventualmente houve algum contrabando nos 2, 3 anos seguintes, mas isso não foi decisivo. Houve escassez de trabalho escravo e o preço do escravo triplicou rapidamente. Portanto, não valia a pena usar o trabalho escravo, era antieconômico, era irracional para uma economia mercantil. Né? Portanto, a ideia era acabar com a escravidão, era preciso acabar com a escravidão, né? Para que o primado do econômico emergisse com todas as suas potencialidades e possibilidades. Feita a abolição da escravatura, como é que surgem os empresários? Como é que surge essa economia moderna? Casos como o de Mauá e, eventualmente, de outros empresários, são casos anômalos, porque a escravidão ainda não havia terminado. Não é? Então, a possibilidade de prosperar era pequena. A fábrica de ferro de Ipanema, que é desde o começo do século XIX, era baseada em trabalho escravo, não tinha uma grande possibilidade de ir para frente, tá certo? Porque a imobilização de capital na compra de escravo é uma imobilização improdutiva. O escravo pode morrer. Enquanto que no trabalho livre, se morre um operário, ele é substituído por outro, não há um prejuízo para o capital. O processo de reprodução do capital não é comprometido. No caso da escravidão, ele é comprometido. Matarazzo chega ao Brasil em 1881, portanto, ainda durante a escravidão. Matarazzo tem várias histórias que ele mesmo inventava. Matarazzo gostava de inventar histórias. Para os ricos, ele era um. Para os pobres, os trabalhadores, ele era outro. Isso significa que ele tinha algum talento empresarial, porque para inventar essas histórias, esses mitos, essa coisa, é preciso entender como é o processo social, quer dizer, por onde a sociedade caminha, o que a sociedade, qual é o imaginário, enfim, que preside as relações sociais. Como era uma sociedade muito hierarquizada, ele não inventa um mito só, que foi muito comum nos Estados Unidos, um mito só, do self-made man. Ele inventa 2 mitos. Ele inventa um mito para a elite e um mito para o proletariado. Né? E funcionou, tá certo? Nos 2 casos. Bom, se alguém acreditou, eu não sei, mas de qualquer modo funcionou, deu certo, teve retornos. Né? Ele não era antropólogo, né? Mas, enfim, teve uma intuição, que a gente poderia dizer antropológica. Matarazzo, enquanto não foi propriamente rico, ou como se diria, podre de rico, como se dizia nos bairros operários, ele se contentou com a história de que, olha, ele estava ficando rico porque ele era um trabalhador, ele trabalhava muito, ele gostava de ser considerado um trabalhador. Né? Ele era, de fato, um homem extremamente ativo. E era comum se ouvir, eu nasci em São Caetano, cresci no meio de fábrica, e comecei minha vida vendendo banana na porta de uma fábrica, bem perto da fábrica do Matarazzo.
E todo mundo tentava me alegrar nessa função da qual eu não desgostava, porque afinal eu ganhava dinheiro. Eu era um tio Patinhas em perspectiva, né? Eu comprava um cacho de banana por 10 cruzeiros, no fim do dia eu tinha 20 cruzeiros, quer dizer, eu repunha o meu capital e ganhava o dobro, 100%. Não é qualquer capitalista que ganha isso, tá certo? A não ser banqueiro, né? E todo mundo me dizia, olha, mas não se preocupe que o Matarazzo ficou rico comendo pão com banana. O problema é que eu não como banana, eu odeio banana, tá certo? Mas o Matarazzo comia pão com banana. E o proletariado, na porta da fábrica em que eu vendia bananas, comia pão com banana, era verdade. Eu não sei se eles comiam pão com banana porque era bom ou porque eles achavam que o vizinho ali do lado, que era a fábrica do Matarazzo, tinha percorrido esse caminho e ia se tornar rico. Mais tarde, quando o Matarazzo ficou rico, ele encomendou de um genealogista, é uma coisa que qualquer um de nós pode fazer, muita gente faz, uma genealogia em que então ele se transforma num descendente de Carlos Magno, né? Eu iria mais longe, tá certo? Mas enfim, ele se contentou com Carlos Magno, né? E fizeram lá. A gente vai no computador hoje, a gente compra pelo computador, pagando com cartão de crédito, a gente compra uma história de família perfeita, tá certo? Aí a gente vira parente de rei, de rainha. O problema é que pode aparecer alguém com dívidas para a gente pagar depois, né? Isso hoje em dia é perigoso. Então ele inventa uma história que ele exibia para os ricos de São Paulo. Quer dizer, ele não era qualquer um, enfim. Ele não era um carcamano, que é o nome que se usava para definir o italiano que tinha ficado rico e que era um grosso, né? A verdade é que ele era um carcamano. Essa é a verdade, né? A verdade nua e crua é essa. Por várias razões. Eu não sei se vocês estão acompanhando uma série lindíssima que está passando na televisão, Downton Abbey. Quem não está vendo, veja, porque é uma das melhores séries sobre a crise da velha sociedade e a decadência da nobreza inglesa. E é sociologicamente muito bem feito, antropologicamente muito bem feito, historicamente muito bem feito. Então, há diferenças culturais muito grandes que definem quem é nobre e quem não é. E o Matarazzo dava várias evidências de que ele nunca tinha sido, né? Uma delas é que, quando já muito rico, ele costumava ir para a cama à noite e dormia na mesma cama que a mulher, o que significa que, portanto, ele não era da nobreza, segundo o cardápio do Downton Abbey, né? Marido e mulher não dormem juntos, no mesmo quarto, tem mais, né? Só para aquilo que a gente já sabe. E o Matarazzo não só ia para a cama levando os relatórios dos lucros do dia, como fumava charuto na cama com a pobre da mulher ali do lado, né? E há vários outros sinais de que ele não tinha nada a ver. Eu estive em Castelo Abate, que é a terra dele, e há lá um casarão, né, um palácio. Porém, palácio não se traduz palácio. Palácio é um casarão, tá certo? Um casarão, um sobrado, eventualmente. Mas daqueles casarão antigos, quem viu a árvore dos tamancos sabe o que é isso, aquela casa com cortilha, eventualmente os empregados em volta, mas nada que dissesse que ele era um homem da nobreza. Não era, né? Era um grosso, enfim, aqui entre nós. Não tinha formação educacional, foi ao liceu, mas teve que sair porque o pai morreu para poder trabalhar e ganhar. E depois, quem é nobre não põe a mão em dinheiro. Essa é uma das coisas mais importantes para distinguir quem é nobre ou não. A professora Ecleia Bose escreveu um livro maravilhoso, que provavelmente muitos aqui conhecem, Memórias de Velhos, em que um dos casos é de uma mulher de uma dessas famílias decadentes aqui em São Paulo, que foi obrigada a dar aulas para poder ajudar a família a se manter. Ela sofria na hora de cobrar, de receber o pagamento pelas aulas que havia dado, né? Ela sofria, ela tinha sérios problemas, porque quem tem pedigree não põe a mão em dinheiro. Dinheiro é coisa de gentinha. Eu não me incomodo nem um pouco de ser gentinha, mas, enfim... Matarazzo não, Matarazzo gostava de dinheiro.
Era um homem fixado no dinheiro, ele era tomado pela ideia de ganhar. Mas, no caso do Matarazzo, e é importante para depois comparar com o Roberto Simonsen, como aconteceu com muitos italianos, principalmente italianos, ele veio mordido pelo inconformismo com a inferioridade social. Né? Ele tinha sérios problemas com isso, né? Sérios problemas. Então, a história da nobreza, a história do Carlos Magno, tudo isso era para criar um mito de utilidade pessoal, era uma meta. E ganhar dinheiro era a forma de chegar lá. Nesse momento, vários desses empresários emergentes, principalmente os italianos, mas não só eles, estão tentando reinventar a tradição. Eles não tinham nenhuma. E vieram para um país em que a tradição era monopólio de um grupo muito pequeno de pessoas. Né? O Roberto Simonsen vai entrar nesse grupo do monopólio da tradição. Mas o Matarazzo não. Os italianos nunca conseguiram entrar nesse universo da elite local pequena e toda aparentada. Era muito complicado ser parente, era muito complicado casar com alguém. Vai haver casamento entre Crespi, por exemplo, e Prado, mas um casamento, tá certo? Um casamento. Né? E pouquíssimos casos ocorreram. Os estrangeiros, em geral, não eram bem-vindos nessas famílias por um motivo. É que aqui em São Paulo, a velha elite era uma elite em que os primos casavam entre si. Isso, aliás, Capistrano de Abreu chamou a atenção e nas cartas que ele escrevia para um parente dele, o Domingos Jaguaribe, que era um cearense que se tornou empresário em São Paulo. Os paulistas se casam entre si, quer dizer, é primo com prima. Né? E é só ver a genealogia do Silva Leme e a gente vai encontrar todo mundo casando com parentes próximos, né? Bem próximos, né? Nada até de parente distante, parente próximo. Então não havia espaço para entrar no mundo da tradição local, era preciso reinventá-la. Matarazzo foi um reinventor da tradição para poder se situar num mundo diverso do mundo da sua origem e do mundo da imensa ralé proletária que estava nascendo naquele momento. Ele não queria ser confundido com esse tipo de gente. Então há aí um fator cultural poderoso, né, que afetou outros empresários dessa extração, quer dizer, o operário imigrante. Um fenômeno, às vezes até cômico, os que se tornaram condes, barões e não sei o quê, o caso dele, quando já não havia mais nobiliarquia no Brasil. Né? Matarazzo comprou o título, mas ele foi aos poucos. Ele primeiro foi cavaliere, depois foi comendadore e depois conde, tudo a peso de dinheiro. Os outros também fizeram isso. O conde Prates, que é um gaúcho que vem para São Paulo, se torna empresário e fazendeiro aqui. A gente nunca fala nos grandes empresários que vieram de outros estados do Brasil, que também aconteceu. O capital atrai, quer dizer, era aqui que se ganhava dinheiro, não era no Ceará e não era no Rio Grande do Sul, tá certo? No caso do Jaguaribe, que veio do Ceará. E há outros, né? Os que vieram do Rio de Janeiro. Luiz Pereira Barreto, que foi grande cientista, filósofo, positivista, foi o introdutor de uma variedade de café altamente produtiva, foi um dos descobridores das terras roxas da região de Ribeirão Preto, inventou o Guaraná, o refrigerante, montou estações experimentais, ajudou a fundar a Faculdade de Medicina, era um gênio, era fluminense, né? não era paulista. Né? Vários tentaram obter títulos no exterior à custa de dinheiro. Alguns conseguiram do rei de Portugal. Como era um rei já em decadência, ele andou dando títulos. Um sócio importante do Roberto Simonsen, que eu vou citar depois, e parente, que foi o Armando de Arruda Pereira, era neto do Visconde de Socorro, que era um viscondado português, que ganhou também do rei de Portugal, sabe lá Deus a que preço. O Prates recebeu o título do Papa. O Papa recebia dinheiro e dava títulos. Né? Eu, por acaso, fazendo pesquisa na Itália, num arquivo de congregação religiosa, me deparo
com a correspondência relativa a um desses casos, que era um homem ilustre, que era de uma família de grandes fazendeiros do Vale do Paraíba, muito católico, que é o conde José Vicente de Azevedo, avô de um professor da Escola Politécnica, o professor Francisquini, que foi muito ligado ao Roberto Simons, foi engenheiro da Cerâmica São Caetano, foi quem implantou a área de refratários da Cerâmica São Caetano. O doutor José Vicente de Azevedo, que era advogado, porque queria ser conde, e era muito católico, realmente muito católico. Se alguém oferecesse para ele uma banana, ele dissesse, é uma banana São Tomé, ele fazia o sinal da cruz. Eu conheço vários membros da família, sou amigo de alguns, e tenho o maior respeito por eles, são pessoas absolutamente extraordinárias. E o conde fez muitas doações à Igreja Católica, chamadas doações pias, né? Quase todo o bairro do Ipiranga ele deu para a Igreja Católica, esperando a retribuição de um título de conde. E eu encontro lá na Itália uma carta do arcebispo de São Paulo, Dom Duarte, ao cardeal secretário de Estado, diz, olha, o homem continua fazendo doações, mas ele está achando que está demorando a história desse título. A resposta crua do cardeal, que é a figura imediatamente abaixo do Papa, assim, continue a estimulá-lo a ter esperança, para que ele dê mais dinheiro, dito assim cruamente. Ele finalmente se tornou conde, né? E ficou feliz com isso, apesar de ser muito amigo da família imperial brasileira, ainda no Império, e não recebeu da família imperial nenhum título, né? Essas pessoas todas precisavam, portanto, criar a sua própria tradição, era inventar a tradição num país que não tinha tradição, ou não tinha tradição para elas, né? Era preciso tradicionalizar o horizonte e o universo desse empresariado. Eu acho que no caso do Matarazzo, não cabe bem numa universidade, vocês põem entre aspas e pronto. Matarazzo tinha que ter uma motivação para ser empresário, ele não nasceu, ninguém nasce empresário, né? Nós sabemos disso. E pelo visto, do jeito que vão as coisas, ninguém morre empresário, porque também as coisas acabam antes. Há uma fotografia, eu sempre menciono essa foto, que a revista Veja publicou há uns 20 anos, na primeira página, que é a primeira diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E a matéria é sobre essa foto. Daquela foto não sobrou ninguém, ou seja, os grupos econômicos todos acabaram antes do tempo. Sobrou um grupo, que foi o do Zé Renner, da Companhia Antártica, porque ele não tinha filhos. Ou seja, os primeiros empresários, os mais emblemáticos, não criaram dinastias, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, né? A coisa, aliás, eu ouvi um lema que vocês também conhecem, avô nobre, filho rico, neto pobre. Foi exatamente o que aconteceu com todos eles, né? Os filhos conseguiram levar e os netos liquidaram o patrimônio da família, né? Matarazzo foi motivado por esse chamamento não capitalista e não empresarial. Foi isso que o motivou, isso que o levou adiante, isso que o atraiu, né? O grupo Matarazzo tem uma característica curiosa. Bom, primeiro, Matarazzo levou um tempo enorme para, de fato, consolidar o seu grupo econômico, 30 anos. Ele vai consolidar o grupo em 1911, e ele já estava no Brasil em 1881. Né? Roberto Simons se fará isso muito mais depressa, né? Também era de família mais ou menos rica, porém ele não era empresário ainda. No caso do Matarazzo, ele chega ao Brasil trazendo uma carga de vinhos e queijos para vender, transformar em dinheiro, fazer o primeiro investimento, e veio como um comerciante. Nobre não carrega carga de vinho e queijo. Nobre come o queijo e toma o vinho. E não qualquer queijo e não qualquer vinho.
Por azar dele, a carga afundou quando estava sendo transferida do navio para o porto. Tinha que botar num barco para levar. Ele vai parar em Sorocaba, onde tinha um conhecido que o ajuda, porque ele chega com uma mão atrás e outra na frente. Já casado, tem um filho que nasce em Sorocaba, que é o Hermelino, que deveria ser o herdeiro do patriarcado que o Matarazzo criou. E lá ele vai lutar com dificuldade, né? Ele aprende a lidar com a economia caipira e ele vai se valer de uma característica totalmente pré-capitalista do universo caipira, que é comprar, descobriu que tinha um mercado para banha, comprar porcos, matar os porcos, derreter a banha e vender a banha. Só que ele tinha que sair pela roça, que é uma coisa que até pouco tempo atrás ainda existia, comprando na planta, né, para quando chegasse a colheita receber e pagar depois de vender. Isso era uma coisa muito cômoda, porque ele comprava o porco, o caipira ficava cuidando do porco para ele, ou seja, alimentando o porco, etc., tudo por conta própria, né? E ele, na ocasião certa, vinha buscar o porco e aí é que ele acertava as contas. Então ele lidava, na verdade, é uma coisa que ele vai fazer muitas vezes, e outros empresários vão fazer. Ele lidava com capitais de terceiros, se é que se pode chamar isso de capital, porém funcionava como capital para ele. Ele já começou mal. Em 1883, ele apresenta uma queixa na delegacia de Sorocaba, porque ele foi roubado por um patrício, né? As poucas coisas, ele perdeu a carga lá no mar e depois, as poucas coisas que ele estava começando a ter, um patrício italiano, né, também o rouba. Ele sabia quem era, vai denunciar a pessoa é presa, de fato as coisas são achadas, etc. Ou seja, ele chegou ao Brasil com tudo para desconfiar de todo mundo, né? É assim que a coisa funciona. O Matarazzo começa a acumular por aí. Compra e vende, compra os porcos, faz a banha, vende a banha, inova, em vez de vender em barrica, vende em lata reciclada, né? Uma coisa que, quando se estuda a industrialização no Brasil, não se fala na enorme importância que teve a reciclagem do lixo no desenvolvimento econômico brasileiro, né? Muito da indústria inicial se baseou em reciclagem de coisas importadas, de restos de outras coisas. Eu, quando trabalhei na Cerâmica São Caetano, do Simos, era adolescente, uma coisa que me fascinava era uma enorme hélice de navio que havia ao lado da oficina mecânica, toda cheia de conchas do mar. Eu falei, mas o que é isso? Na verdade, eles compravam, quando se desmanchava um navio, aquilo tudo era picado, vendido em pedaços, e as empresas compravam, para o ferro velho, etc. O Simos se comprou a hélice de um navio. Eu lembro que até tinha o nome do navio, que eu não lembro mais qual era. E era dali, a hélice era toda feita de bronze. Era dali que se tirava todo o bronze utilizado na produção, na ferramentaria da fábrica, na produção de estampos, das ferramentas da fábrica, tá certo? Era uma reciclagem. Não se comprava o bronze puro, limpo, inocente, para transformar numa peça. Se usava ferro velho. E eu trabalhei numa fábrica, quando era pequeno, que fazia guarnições de vassouras de piaçava, que era reciclagem de latas de óleo de cozinha usados para não comprar, não se tinha como ficar comprando folha de Flandres nova, porque era muito mais caro, se reciclava e se ganhava por aí. Enfim, a reciclagem teve uma importância grande, como, aliás, eu gostaria de enfatizar isso, muito da indústria de ferramentas, aquilo que produz as máquinas, as peças, os instrumentos de uma fábrica, se fez não mediante importação, mas mediante a criação de fabriquetas de fábricas no fundo das fábricas já existentes. Quer dizer, a tal substituição de importações é alguma coisa que precisa ser discutido muito, muito criticamente, porque, na verdade, esses empresários eram tão criativos que eles criavam suas próprias máquinas. Não se deve ignorar a importância que teve, no caso de São Paulo, a Escola Politécnica. A Escola Politécnica formou um pessoal altamente qualificado, que foi para as indústrias, ou que criou a indústria, o caso do Simonsen, a partir do que eles aprendiam aqui. E o Liceu de Artes e Ofícios, que fez a mesma coisa. Santos Dumont, que não era engenheiro, aprendeu mecânica frequentando o liceu como aluno ouvinte, né? Aprendeu lá, foi lá que ele desenvolveu
as habilidades dele. Então havia uma infraestrutura educacional que foi importante aqui. Matarazzo, com a história da banha, abre no Mercadão. Eu peço que alguém me alerte para a questão da hora. Dá tempo de terminar antes do Matarazzo ficar rico, então. Matarazzo aluga um quarto no Mercado Caipira de São Paulo, que ficava no fim da ladeira General Carneiro, ali na beira do Rio Tamanduateí. E era ali que ele comerciava. Aí ele começa a comerciar também com alimentos, coisas importadas, o pequeno comércio e por aí vai. E, finalmente, os ingleses o procuram e oferecem um financiamento e a possibilidade dele comprar todo o equipamento para montar o Moinho Matarazzo, que é a primeira grande indústria de verdade, né, com I maiúsculo. Vamos dizer, isso é a indústria. Ele monta o Moinho Matarazzo lá no Brás, o prédio está lá, o moinho não está mais, e a partir daí ele vai criando outras empresas em conexão. Isso ele também não inventou, ele dizia que sim, mas não é verdade. A história de criar a tecelagem Mariângela ao lado do Moinho Matarazzo para produzir o algodãozinho para fazer a sacaria utilizada no moinho, ele copiou do Moinho Fluminense, que era um moinho dos ingleses, no Rio de Janeiro. O Moinho Fluminense, quando se instalou, criou também a sua tecelagem para produzir a sacaria de que necessitava. Ele viu isso, né? E há uma notícia de jornal na época, diz, ele gostou da ideia e encomendou para a mesma empresa uma tecelagem, que é a tecelagem Mariângela, que tem esse nome em homenagem à mãe dele. E rapidamente ele se torna rico. Aí entra um outro componente da história empresarial, a questão da família. Ele veio, não veio sozinho, vieram os irmãos. No início ele era sócio de um irmão dele, Giuseppe Matarazzo. Depois os outros irmãos vieram, estiveram todos associados no Matarazzo, F. Matarazzo e companhia. E depois o Francesco Matarazzo vai descartando a família. Eles vão saindo, cada qual cria a sua própria empresa. Ele adivinhava, cada um sabe a família que tem, mas ele adivinhava que poderia haver problemas sérios nos relacionamentos da família no que diz respeito à questão da propriedade da empresa. Luigi Matarazzo, um dos irmãos dele, foi o grande indício de que ele teria muitos problemas. Luigi Matarazzo acabou saindo, se desligando do irmão, e ele cria a sua própria empresa, que era um concorrente do irmão. Lidava com os mesmos produtos. Havia mercado para todos, mas lidava com os mesmos produtos, com comércio de produtos importados, em geral, gêneros alimentícios. Num certo momento aparece, nos documentos da Prefeitura de São Paulo, uma multa contra o Luigi Matarazzo. Ele era atravessador. Aliás, o Matarazzo também era. Ele atravessava o pessoal que vinha trazer alimentos para vender no mercado caipira e depois revendia por um preço mais alto. Tentava instituir uma espécie de monopólio. Isso já é um mau sinal. Mais adiante, Luigi Matarazzo pede concordata. Pede concordata e, poucos meses depois, o juiz nega a concordata e decreta a falência. Falência fraudulenta, que envolvia os irmãos, que tentaram socorrer esse irmão, o caso do Francesco Matarazzo, o caso do Andrea Matarazzo, criando falsos ativos, que, na verdade, os ativos dele eram muito inferiores aos passivos, e, portanto, uma situação bastante anômala. Mais adiante, o Luigi Matarazzo vai trabalhar na empresa do irmão, que tinha que sobreviver. Enfim, há vários casos na família em que eles vão se separando. Em 1911, todos se separam, se cria as Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, que depois vem Francisco Matarazzo, e fica apenas o Andrea Matarazzo ligado a ele. E pouco depois, nos anos 20, Andrea e o Dr. Giulio Pignatari, que é o médico, é o oftalmologista que havia fundado o Hospital Umberto Primo. Ele é o autor da ideia, ele cria, ele reúne os capitais para isso, e que se transforma depois
por um processo de usurpação perfeitamente compreensível, em Hospital Matarazzo, né? Esse hospital foi criado com dinheiro das pessoas pobres que davam contribuições, empresários que davam contribuições, e tudo virou como se fosse uma doação do Matarazzo. Giulio Pignatari se casou com uma filha de Francesco Matarazzo e se torna sócio do Andrea Matarazzo, que é o pai do Titilo Matarazzo. Quer dizer, aí é a figura que leva os Matarazzo para a área da cultura, né? Não é o caso do grupo do Francesco, é o grupo do irmão que vai para lá. E eles ficam com a Metalma, a companhia de laminação lá de Utinga, e esses dois também se separam. O Pignatari fica com a Laminação Nacional de Metais, e o famoso Baby Pignatari é o herdeiro de tudo, que na verdade era Francisco Matarazzo Pignatari. Um tipo que se notabilizou como playboy internacional, etc., e que no fim da vida teve uma recaída interessante. É um caso para ser estudado, porque ele se recolhe, ele vai morar na fábrica. Ele tinha uma casa lá em Utinga. Ele vai morar na fábrica de noite, ele inspecionava tudo. Antes de morrer, ele deixou as jazidas todas que tinha para o governo brasileiro, com a condição de que as empresas não fossem privatizadas. Todas foram privatizadas depois, certo? Nem defunto é respeitado mais nesse país. E o Titilo o Andrea herda a Metalma, que é uma empresa que foi famosa já no seu devido tempo, com outras características e tudo mais. E o caso do Conde é conhecido, quer dizer, a geração que veio em seguida, morre o Hermelino Matarazzo em 1920 num acidente de automóvel na Itália. E aí já se tem, na chegada do corpo a São Paulo, uma ideia do que era, da importância dessa mitologia heróica da falsa nobreza que foi inventada aqui mesmo, porque a cidade de São Paulo parou. Quer dizer, não houve quem não fosse lá prestar homenagens à família Matarazzo, né? E foi uma coisa realmente apoteótica. E uma coisa interessante, essa coisa da italianidade, de eles não encontraram um lugar para eles no imaginário brasileiro. O caixão do Hermelino Matarazzo veio coberto pela bandeira italiana, embora ele fosse brasileiro, nascido em Sorocaba. Há coisas nessa elite italiana, coisas interessantes, porque o outro italiano, não vou falar detalhadamente dele, que teve uma trajetória mais ou menos parecida, o Conde Rodolfo Crespi, né? Foi o que teve uma filha casada com um Prado, né? O Conde Rodolfo Crespi, como o Matarazzo, se tornou fascista, né? O fascismo foi muito importante no processo de acumulação de capital dessas pessoas, por várias razões. No caso do Matarazzo, porque o Mussolini recebeu muito dinheiro dele e houve muito favorecimento em termos econômicos. E no caso do Conde Crespi, a mesma coisa. Quando o Crespi era tão fascista que ele foi enterrado com a camicia negra, era um camisa negra, né? Ele era fascista. E ele deixa um apêndice ao testamento dele, em que ele confessa isso, deixa muito dinheiro para obras sociais, de caridade, mas deixa 500 mil de liras para o Mussolini pessoalmente, né? Será um admirador do Mussolini. Uma coisa, já para ir encerrando essa exposição, um fato importante na história do Matarazzo foi a capacidade dele de estabelecer conexões na Itália. Os títulos eram importantes também para que ele não se apresentasse na Itália como um Zé Ninguém. Quer dizer, quem é você, né? Então, Cavaliere, Commendatore, Conde, ajudava a abrir algumas portas na Itália. A ligação dele depois com Mussolini, mais ainda. Mas o que foi decisivo, além da ajuda dos ingleses, em 1901, ele obtém o monopólio da remessa de dinheiro dos imigrantes italianos para a Itália. Isso foi decisivo.
O Banco di Napoli, há um historiador italiano chamado Luigi da Rosa que teve acesso aos arquivos do Banco di Napoli e publicou um livraço sobre todas as ligações do Banco di Napoli com todos os italianos, especialmente das Américas, inclusive aqui do Brasil. O Francesco Matarazzo consegue que o Banco di Napoli dê a ele o monopólio da remessa de dinheiro de todos os imigrantes. Os italianos vinham para o Brasil e mandavam o seu dinheirinho para os parentes pobres que ficaram na Itália. Esse dinheiro era captado pelos comerciantes italianos no interior do país, que funcionavam como agentes do Banco di Napoli e do Matarazzo, e vinham parar na casa Matarazzo. O Matarazzo já tinha banco, já tinha criado seu próprio banco. Esse dinheiro ficava dançando por aqui e funcionava como capital de terceiros. Quer dizer, ele tinha um enorme capital à disposição dele, sem pagar nada. As pessoas pagavam para ele levar o dinheiro, mandar o dinheiro, transferir o dinheiro. Tá certo? Isso também foi decisivo. Ele era muito criativo nesse sentido. Isso foi possível porque ele ia à Itália frequentemente e ia justamente tratar de conseguir essas conexões, esses vínculos todos, representação de empresas no Brasil. Ele era um grande comerciante, ele não era um grande industrial, ele era um grande comerciante. Ele geria a indústria como comerciante, não como um empresário industrial. Ele era derivadamente um empresário industrial, ele era decorrentemente um empresário industrial e foi extremamente criativo. Eu estou dizendo isso, dá a impressão que eu estou falando mal da vida alheia. Não, eu não estou falando mal da vida alheia. Ele é o empresário daquela época, que é a época da transição. A indústria no Brasil vai se firmar nos anos 30, não é que ela vai começar nos anos 30. Aliás, eu acho que o Celso Furtado começou a cometer um enorme engano na formação econômica do Brasil, quando explica que a industrialização começa com a história da queima do café, e a compra e o pagamento do café queimado, portanto, a manutenção do fluxo de emprego e renda e, portanto, a criação de uma demanda que tinha que ser atendida por uma indústria interna. A demanda só foi, isso é verdade, mas quem disse isso foi José Maria Whittaker, que foi o ministro da Fazenda que criou essa solução. Ele diz, comprando os cafés para queimá-los, nós mantemos o fluxo de renda. Quer dizer, ele foi keynesiano antes do Keynes. No fundo é isso. O Maria Whittaker era um banqueiro e era um exportador de café, né? Então ele sabia o que estava fazendo. Portanto, o esquema deu certo porque já havia uma indústria estabelecida. Existem relatórios de espionagem econômica dos americanos aqui no Brasil, dos anos 20, que mostram isso claramente. Quer dizer, a grande preocupação dos americanos era com o fato de que havia uma indústria nascendo no Brasil, e nascendo desde o fim do século XIX, desde o encilhamento. O encilhamento foi uma política industrialista que não deu certo, por várias razões que nós não vamos discutir aqui agora, mas que não deu certo. Deu certo para alguns, deu certo para algumas pessoas, para alguns empresários, né? Então, já havia uma indústria. Nos anos 20, na época da crise de 29, havia uma capacidade ociosa da indústria brasileira, uma queixa deles. A indústria têxtil brasileira abastecia todo o mercado nacional. Ela era responsável por praticamente 100% da demanda de tecido no Brasil. Então, este é, digamos, a etnografia, vamos dizer assim, do caso Matarazzo, né? Ele foi... A criatividade... Ele não é um empresário schumpeteriano, né? O Brasil é que era schumpeteriano nesse momento, porque se a gente pensa... O empresário schumpeteriano, como um empresário que corre riscos, né, riscos inimagináveis, isso é um pouco de fantasia, porque nenhum empresário corre risco que ele não sabe no que vai dar. O risco é sempre calculado, isso é o que faz o empresário, né? O Brasil criava oportunidades de tipo schumpeteriano para as pessoas. Se o sujeito estivesse vivo e percebesse, ele investia, e o Matarazzo fez isso. De fato, ele aproveitou essas oportunidades. Mas outros aproveitaram, muitos outros, nesse período e nesse momento. Esse é o cenário, né? Depois, quando eu falar sobre o Roberto Simonsen, aí eu fecho comparativamente a história do Matarazzo com a história de Simonsen. Muito obrigado.